Neste vídeo, vamos abordar uma economia para não economistas, com situações que vivenciamos em nossa rotina. Tema abordado: como o combustível se aplica aos conceitos sobre custo? Pensar no processo produtivo é pensar no custo, mas por outro lado, a escolha desse processo depende de sua eficiência, tanto tecnológica, que são sistemas utilizados em postos de combustíveis, quanto econômica. A produção é um conceito que está ligado ao volume, qualidade de bens e serviços para a venda no mercado, como, por exemplo, o combustível. Esta depende de recursos de produção, sendo eles os humanos, financeiros, estruturais, de logística, de tempo, de espaço e tecnologia. Mas nunca teremos todos os recursos disponíveis, sempre irá faltar ou esgotar algum. A produção é um conceito que está ligado ao volume, qualidade de bens e serviços para a venda no mercado, como por exemplo o combustível. Com isso, possui variáveis de recursos de produção. Dentre elas estão inseridas recursos humanos, estrutura, tempo, logística, investimentos, espaços, entre outras. Mas nunca teremos os recursos disponíveis sempre. Há um esgotamento ou a falta dos mesmos. Há diversos tipos de custo. Custo fixo total é a parcela do custo que se mantém fixa quando a produção varia, ou seja, são os gastos com fatores fixos de produção, como aluguel e impostos. Custo variável total é a parcela do custo que varia quando a produção também varia, ou seja, é a parcela dos custos da empresa que depende da quantidade produzida, como elétrica, água e combustível. Custo total é a soma do custo variável total com o custo fixo total. O custo total só varia com o custo variável total, que depende da quantidade produzida. Custo marginal refere-se às variações de custos quando a produção se altera. É o custo de se produzir uma unidade extra do produto. Em termos matemáticos, é também definido como a derivada primeira da curva de custo total. São conceitos de custos por unidade de produção. Custo médio ou custo unitário, que é igual aos custos totais sobre a quantidade produzida. O custo variável médio, que é igual ao custo variável sobre a quantidade produzida. O custo fixo médio, que é igual ao custo fixo sobre a quantidade produzida. O custo total médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Contudo, podemos concluir que quanto menor o custo, maior é o lucro, maior é a produtividade e a produção, e quando o custo aumenta, os mesmos caem. Um dos conceitos mais relevantes dentro da teoria da produção é o de função de produção, que é a relação técnica entre a quantidade física de fatores de produção e a quantidade física do produto em um determinado período de tempo, que seria a quantidade de produto, que é igual a F, que é a quantidade de fatores de produção. Outro conceito relevante é a lei do rendimento decrescente. Como reduzir ou ampliar o lucro da equação de produção, sendo que todo o processo produtivo se esgota e não há processo que dá lucro permanentemente. A maior dificuldade encontrada é manter o lucro decrescente por um maior período de tempo. Sendo assim, a equação de produção irá permanecer cada vez mais positiva e com um lucro maior. Como podemos observar no gráfico, seu formato é em U. O motivo disso é que na economia de escala se dá o início do esgotamento da equação, ou seja, pelo menos um fator de produção se esgota, e há a necessidade de alterar o processo ou iniciar uma nova equação. Em seguida, tem o ponto de equilíbrio, onde custo e lucro se igualam. A partir de deseconomia de escala, todos os recursos se esgotaram. Não há processo que permanentemente dá lucro. Todo o processo produtivo se esgota. Sendo assim, lucro baixo, custo alto. O preço, valor de venda da mercadoria, é gerado a partir do custo, cujo valor é determinado pela oferta, que está relacionada ao custo de produzir bens ou serviços, mais o lucro, que é o quanto recebeu pela venda do produto. Outro conceito relacionado é o de receita.
na qual uma empresa pode ser compreendida como a multiplicação entre o preço pela qual foram vendidos os produtos e a quantidade de vendas que aconteceram dos mesmos. No caso do combustível, isso se aplica com a parcela do produtor. Quem produz combustível, que são as usinas, os tributos e impostos ao governo e o lucro das vendas, postos de gasolina. Ligado a isso, devemos pensar em custos e como reduzi-los. Alguns postos de combustíveis aderiram à tecnologia, ou seja, um sistema de informação que seja seguro e otimize os processos através da organização de uma grande quantidade de informação. Isso foi necessário, pois em postos de combustíveis há muita informação. Assim, processos manuais se tornam insuficientes por serem demorados e burocráticos, por conta de muita papelada, resultando em retrabalho e, consequentemente, aumentando os custos. Além disso, os sistemas de informação ainda possibilitam controlar o estoque, as pessoas e os prazos de uma vez só. É a possibilidade de integrar todo o negócio ao invés de tratar por áreas. Mas afinal, por que o combustível é mais barato em outros países? Porque no Brasil o governo cobra altos impostos e as empresas os repassam ao consumidor para lucrar e não sair no prejuízo. Mas será que é isso mesmo? A verdade de fato mostra que a Venezuela possui a gasolina mais barata do mundo, pagando para encher o tanque não mais que um doce. Mas como isso é possível se ela possui a maior reserva petrolífera mundial, petróleo suficiente para os próximos 182 anos? Isso se deve ao fato do país estar passando por uma grave crise econômica. O governo quase dá o combustível aos cidadãos. Por outro lado, Hong Kong possui a gasolina mais cara do mundo, pois o governo cobra altos impostos. Voltando para o Brasil, por que o preço do combustível varia de acordo com o tipo? Por exemplo, o etanol ser normalmente mais barato que a gasolina. É porque para produzir é só plantar, colher e transformar a cana em etanol, mas para produzir a gasolina é preciso extrair o petróleo do mar e isso é um processo caro. Mas será que é isso mesmo? A verdade de fato a respeito da gasolina ou óleo diesel é que somente a Petrobras tem direito sobre a retirada do petróleo no Brasil. Assim, os compradores, as empresas e os postos de gasolina, são obrigados a comprar somente dela por ser a única usina produtora de gasolina e óleo diesel. Desse modo, ela tem total controle sobre o preço de mercado. Se ela produz pouco, o preço é alto. Se ela produz muito, o preço é baixo. No fim, quem sai prejudicado é o consumidor final, que somos nós, que pagamos mais caro. Já o etanol, há diversos produtores vendendo o mesmo produto. Isso meio que obriga todos a venderem pelo mesmo preço, pois se um vender mais caro, o consumidor não compra por haver outras usinas produtoras do mesmo produto. Porque quando o preço da gasolina aumenta, o etanol aumenta junto? No senso comum, as pessoas sempre querem lucrar com tudo. Mas a verdade de fato é porque isso se deve ao aumento dos impostos, como também ao fato dos postos de gasolina quererem lucrar mais. Então, se aumenta o preço de ambos os combustíveis. Como o fato da Petrobras ser monopólio no setor de combustível fóssil, gasolina e óleo diesel, pode gerar consequências negativas ao consumidor final. Qual a relação disso com a crise do combustível em junho de 2018? Para o senso comum, a crise aconteceu porque os caminhoneiros estavam pagando para trabalhar, então fizeram a greve e todo mundo saiu prejudicado. A verdade é que os caminhoneiros fizeram a greve contra os repentinos e descontrolados aumentos do combustível. E por que deste aumento? A Petrobras é a única produtora do combustível fóssil e detém total direito sobre a extração do petróleo, o que dá a ela o total controle sobre os preços de mercado, além de não possuir concorrentes. A consequência é que se tiver dificuldades para a produção ou simplesmente quiser aumentar o preço, quem paga somos nós, pois os donos dos postos simplesmente aumentam os preços, pois a procura do consumo final é alta e a quantidade de produtos que ele possui é limitada. Desse modo, o preço de mercadoria sobe,
pois será de quem pagar mais. Assim, não temos outra opção a não ser pagar pelo preço imposto a nós, pois em todos os outros postos o preço do combustível está alto. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tchau!